Gente, a ansiedade não está manifestando apenas nos adultos, jovens e adolescentes, mas nas crianças também, infelizmente. Esse vai ser o nosso bate-papo dessa tarde com a neuropsicóloga, a Luzia Raimundo. Tudo bem, Luzia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite, tá, Núbia? Fiquei muito feliz por vir aqui novamente, hoje comigo, né? Diferente de estar com o Mara. Isso que eu fiquei pensando, muito legal. Obrigada novamente por estar aqui no Ver Mais, para falar desse assunto, para alertar os pais, com certeza, né? Com certeza, e é um assunto tão importante, não é, Núbia? E muito recorrente na clínica. Vem acontecendo, assim, vários diagnósticos de crianças com transtornos de ansiedade mesmo, já diagnosticadas. Então, eu quero que você fale pra gente, a ansiedade na infância, ela está se tornando mais frequente e por quê? Sim, muito mais frequente, principalmente pós-pandemia. Não é que não existia antes, tá, Núbia? Existia, sim. Inclusive, dos transtornos psicológicos, os transtornos de ansiedade são os mais comuns e logo em seguida vem os transtornos depressivos, né? E os transtornos de comunicação também vêm surgindo bastante, né? Mas o transtorno de ansiedade, ele, assim, a gente vem conseguindo diagnosticar melhor, principalmente quando tem queixas relacionadas aos medos que as crianças vêm apresentando na clínica, no consultório, em casa, né? Então fica mais fácil de observar. E a gente pode falar, Luzia, que existe vários tipos de transtorno de ansiedade na infância, como que é? Vários, por isso que eu falo da importância da especialidade, porque eles são muito parecidos, Núbia. Então nós temos transtorno de ansiedade generalizada, temos o mutismo seletivo, agorafobia, fobia social e fobia específica. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. São esses. Nossa, vários, né, Luzia? São. E são muito parecidos. São transtornos recorrentes, onde a criança apresenta medos, né? Ou preocupações excessivas, principalmente relacionadas ao futuro, ao momento agora. Ansiedade relacionada às questões sociais, a relação com o outro, a ida para a escola, o contato social. E a gente sempre fala, Núbia, da diferença, né? Entre a ansiedade normal, porque todos nós temos ansiedade, né? Eu já participei aqui uma vez e falei sobre a ansiedade que é saudável e a ansiedade que é patológica, né? Então, a ansiedade patológica, que é aquela doença, ela sempre tem um excesso, sempre tem o a mais, né? Então isso faz com que nós tenhamos, nós também adultos e as crianças, uma dificuldade para ter relações sociais, para viver em sociedade, para viver de forma, vamos usar o termo normal, né? Dentro da normalidade, onde não tem um prejuízo no funcionamento dessa criança. Tá? Inclusive, a gente pode até falar, porque a gente, às vezes, os pais pensam assim, a ansiedade nas crianças dá muito da separação dos pais, dessa relação, mas não, como você comentou, existem vários fatores que podem levar, né? Muitos, inclusive relacionados agora, eu tenho alguns casos assim com as crianças com dificuldade de aprendizagem, então elas estão num processo de autocobrança muito grande, porque tivemos defasagem de conteúdo escolar, né, pandemia, tudo que aconteceu. Então, a separação, não estou dizendo que não pode interferir de alguma forma, pode sim, mas não é só isso, existem muitos fatores, inclusive genéticos, né, Núbia? Uau, genéticos também, então. Genéticos também. Até uma brincadeira que a gente faz com os pais, para dar uma descontraída, assim, que a frutinha não cai muito longe do pé, né? Então, a questão genética é muito importante. Então, se essa criança, na família, dentro dessa árvore genealógica dela, tem o pai ou a mãe, um vô, uma avó, um tio que tem transtorno de ansiedade, a possibilidade de essa criança desenvolver, por isso que a gente utiliza o termo possibilidade, é muito grande, justamente porque envolve genética, né? Envolve os genes, né? A formação desse indivíduo enquanto ser humano mesmo. E as relações sociais que ele está em convivência, né? Então, conviver com pais e mães ansiosos, também a criança pode aprender de forma comportamentalmente, né? Porque ela aprende modulando o comportamento. E até porque os pais é um modelo para essa criança, né, Luzia? Então a gente fica, a mãe está muito ansiosa, preocupada com o trabalho, preocupada com a casa, preocupada com aquilo, sempre naquela ansiedade. O pai também, às vezes, preocupado, enfim. E essa criança vai começar, nossa, mas meus pais estão assim. Ela, inconscientemente, vai começar a pegar esses sintomas também, né? Com certeza, porque tem a modelação. Eu gosto muito de falar sobre a modelação, porque é a forma com que nós nos comportamos. Então, se as figuras de autoridade dentro da minha casa, que as crianças têm uma referência,
vivem dessa forma, a criança vai acabar convivendo também. Se uma mãe tem muito medo, muita preocupação, muita ansiedade, ou um pai também, né, ou tem crises de ansiedade, essa criança, por não saber lidar e não saber o que está acontecendo, ela vai ficar preocupada também. Não estou dizendo que ela vai ter um transtorno, mas ela vai se transformar numa criança ansiosa e que talvez não saiba lidar com essas situações, né? E a gente pode falar como que os pais, os professores e quem é próximo dessa criança deve ficar atento aos sinais que pode indicar que essa criança está sofrendo transtorno de ansiedade. Então, os primeiros sinais, Núbia, a criança ela começa a se tornar mais retraída, ela se fecha, ela já não tem mais uma comunicação como antes teria, né? Então, começa a apresentar medos, sintomas físicos também, taquicardia, falta de ar, preocupação em excesso. Como eu falei, um retraimento assim, nas relações sociais. Pode cair o rendimento escolar, que é um dos sinais assim, que a gente observa muito grande. Medo de dormir sozinha, terror noturno. As relações sociais ficam mais fragilizadas e essa criança ela começa a ficar mais grudadinha com os pais, né? Começa a não querer mais sair sem uma figura materna ou com o pai mesmo, né? Então essa criança ela vai apresentar muitos sinais. Cada um vai apresentar de um jeito, mas em grande parte esses são sinais que os professores e os pais podem ficar atentos, tá? E Luzia, no caso do choro, quando as crianças estão com esse choro excessivo, também pode ser uma indicação de uma ansiedade, de um medo ou não? Pode, é que o choro ele é uma resposta emocional, né, Núbia, ao medo ou alguma situação que pode ser um desconforto ou alguma dor. Então, sim, o choro pode ser, né? Mas também o choro em excesso pode ser também uma crise. Então, a gente teria que identificar melhor a situação e cada caso, eu sempre digo assim, que tem que ser analisado de uma maneira bem peculiar, porque às vezes pode ser um choro que não é necessariamente de ansiedade, pode ser só de um medo, ou o choro em excesso também pode ser o início de uma depressão. Então, por isso que a gente precisa tomar esses cuidados aí, né? Fazer a avaliação correta, né? Com certeza. Uma avaliação correta. E no caso, a gente pode falar que essas crises de ansiedade, elas geralmente dão sintomas físicos também nas crianças ou não? Sim, principalmente taquicardia, né, o coração acelerado, a falta de ar, dor de cabeça, tontura, sintomas também do sistema nervoso autônomo, boca seca, palidez, rubor. Então essas crianças podem ter tonturas, vômitos, diarreias. Então a ansiedade ela é tão ampla que ela causa assim, sintomas fortes físicos, sabe? Principalmente diarreia. As crianças que apresentam muito diarreia misturada com medo pode ser sintomas de ansiedade. E às vezes os pais até vão achar que é alguma doença, alguma coisa, e tá tudo mais ligado pro lado emocional, que às vezes esquece ou deixa para o último caso para ir ver, né? E acontece muito, eles levam no pediatra, né? Então chega no pediatra, daí eles começam lá no processo de anamnese coletar essas informações e acabam encaminhando para psicologia, porque identificam que é emocional essas questões. E quando as crianças e os pais chegam lá no consultório, Luzia, como que é feito esse diagnóstico? É feito várias perguntas? Como que funciona? Tem um processo bem interessante, assim. Então, primeiro, a gente vai coletar algumas informações, identificar quando começou, por que começou. A primeira sessão é somente com os pais, a criança não participa desse processo, tá? Depois da entrevista com os pais que a gente vai conhecer a criança. Então, se a criança tem medo de ficar com o profissional, os pais podem participar junto, mas o ideal é criar o vínculo com essa criança, né? É feito várias escalas, vários materiais clínicos, testes, para poder fazer o diagnóstico e também a observação clínica, que a gente fala que é um processo lúdico. O brincar é muito importante, com jogos, com atividades, com questionários. Então, assim a gente vai identificando. Mas se eu fosse fazer um resumo assim, Núbia, seria mais um diagnóstico clínico mesmo, de acordo com os sintomas que essa criança apresenta. Por exemplo, não existe um exame médico de sangue que vai identificar. Então, o diagnóstico é clínico mesmo. E como que os pais podem ajudar, até os professores, quando essa criança começou esse tratamento? Porque a gente às vezes fala assim, os pais vão querer o resultado do dia para a noite, mas não é assim, né, Luzia? É uma construção diária, né? Com certeza. Inclusive, assim, como a gente tem uma vivência muito pequena com a criança, normalmente os atendimentos são de 1 hora, né? 50 minutos, assim, resumindo, né? Então, fica muito difícil da gente conhecer como essa criança é realmente. E até terminar a avaliação com os questionários, os testes, então leva um tempinho
sim. E depois a gente faz o tratamento. Então, o tratamento também leva um tempo e de acordo com cada queixa, de acordo com cada criança. Como eu te falei, existem vários tipos de transtornos. Então, cada uma... E também, assim, depende do apoio da família, porque não adianta só o profissional trabalhar, ensinar técnicas, estratégias e a família não continuar em casa, né? Então, é bem importante. E esse não continuar em casa, então, Luzia, o que os pais podem fazer no caso, assim, que pode piorar, ou às vezes até agravar, ou não fazer esse resultado esperado que a psicologia traz para essa criança? Eu amei essa pergunta. Porque é muito importante isso, quando a família se envolve no processo, né, de acompanhamento, e aplica o que a gente ensina em casa, né? Então, são respirações, questionários, ajudar a criança a validar essas emoções, né? Então, quando os pais não fazem isso, primeiramente eles já contribuem para o prejuízo emocional dessa criança. Mas principalmente ficar duvidando, não validar os sentimentos. Por exemplo, se a criança tem medo de dormir sozinha, forçar a criança a dormir sozinha. Por exemplo, às vezes tem criança que não quer comer por uma crise ou algo assim, forçar a criança a comer. E é triste falar também, né, Nubia, mas bater, ser agressiva, não ensinar a criança a lidar com as emoções naquele momento, porque o ideal é acalmar a criança. Então, às vezes, os pais, por não saber lidar, vai questionar, vai bater de frente, não vai ajudar essa criança a se acalmar. Pelo contrário, vai deixar ela mais agitada ainda. E isso não ajuda. Tá? E como você falou, como passa uma série de coisas para essa criança fazer em casa, no caso, como a gente estava falando ali dos pais que têm esse transtorno, vai ajudar eles também a, quem sabe, virar a chave de, opa, minha filha, meu filho está buscando ajuda, eu também preciso buscar essa ajuda para mudar isso também dentro de mim. Com certeza. Inclusive, a gente indica, Nubia, para que os pais façam também o processo de acompanhamento. Quando não tem condições, por tempo e tudo mais, a gente acaba trazendo essa família a participar do processo, né? Mas o ideal é que a família também faça o acompanhamento, faça o tratamento certinho, porque imagina, né? A família toda com alguma doença, então isso fica bem complicado para lidar. E claro, a demora para a melhora dos sintomas da criança vai ser mais tardia. Tá? E quais dicas você pode passar para passar a questão da qualidade de vida dessa criança após o tratamento? Depois que foi passado, que você deu alta para essa criança, enfim, que o profissional deu alta, o que pode contribuir para essa qualidade de vida? Legal. Tem um processo, aqui a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um processo. Esse último processo que você falou, a gente chama de prevenção de recaídas. O que é prevenção de recaídas? É aplicar as estratégias no dia a dia. Então é muito bonitinho, sabe, Nubia? Porque a criança ela vai sozinha a analisar os pensamentos, questionar aqueles pensamentos ruins que vêm, vai aprender a identificar as emoções, então ela mesma vai lidando sozinha com esses sintomas. Então, quando ela tiver uma crise de ansiedade, ela já vai saber aplicar uma técnica, né, que é de respiração diafragmática ou de questionamento, ela vai identificar esses sintomas e se ela não conseguir lidar sozinha, ela vai buscar ajuda. Porque o que acontece quando uma criança tem uma crise de ansiedade sozinha? Ela vai achar que ela vai estar tendo infarto, vai achar que vai morrer, que vai faltar ar. Então, ela sabendo que é uma crise de ansiedade, ela já vai primeiramente se acalmar. Vai respirar, vai analisar os pensamentos, vai lidar de um jeito mais leve com essa situação. E tem várias outras técnicas também. A gente indica muito, Núbia, que é algo importante para a gente falar, alimentação saudável, essa criança praticar atividades físicas, os adultos também, tá? Os adultos que estiverem nos ouvindo, isso é bem importante. E caso, Núbia, a terapia ali, o psicólogo não estiver vendo efetividade, né? Porque a gente tenta primeiramente com as técnicas psicoterápicas, o acompanhamento, mas se não estiver tendo eficácia e depende muito do nível de ansiedade em que essa criança está, a gente encaminha também para um médico para iniciar o processo medicamentoso, que daí é um trabalho clínico do médico que a gente indica que é a especialidade de psiquiatria também, porque tem psiquiatra infantil. Tá? E Luzia, para a gente encerrar então nosso bate-papo, se a ansiedade não for tratada na infância, o que ela pode levar futuramente para essa criança? Então, falando de neurotransmissores, né, os mesmos neurotransmissores da ansiedade, eles são os, como que eu vou dizer isso? Não é que é exatamente os mesmos, mas são parecidos com, por exemplo, da depressão. Então, se essa criança não for tratada, ela pode desenvolver outros transtornos graves, como, por exemplo, ficar mais deprimida, né, ter a própria depressão em si, ou outros transtornos de humor,
transtorno de desregulação do humor, uns desenvolvem transtorno bipolar. Então, por isso que é muito importante a gente tomar esses cuidados, tá, Núbia? Ou até transtorno de pânico. Então, isso é bem importante, a gente cuidar já na infância. Então, a prevenção, eu sempre falo que é a melhor solução. Com certeza. Então, Luzia, muito obrigada novamente, viu? Eu que agradeço vocês. Precisando, me chamem de volta. Com certeza. Obrigada. Assim. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre o sucesso que um barbeiro está fazendo com as crianças. Volto já já.